Salve, salve, torcedor tricolor, seja muito bem-vindo a mais um Análise Avante Meu Tricolor. Vamos falar aí deste São Paulo 0, Cuiabá também 0, em pleno estádio do Morumbi. Se o São Paulo não fazia gols fora de casa, se não vence fora de casa, complicou-se também no Morumbi. Um empate aí insosso, né? E teve o trio tão pedido pela torcida tricolor. Rames Rodrigues de volta da seleção colombiana, Lucas de volta de lesão e Luciano ali fazendo também o papel de 10, de 9, enfim, a gente vai debater muito por que é que não deu certo isso, o que funcionou, o que não funcionou, o que o Dorival pensou com isso, enfim, qual foi a justificativa do Dorival na coletiva de imprensa. Vamos falar de tudo isso aqui, mas antes aquele recadinho rápido, você já sabe, né, meu amigo? Tá chegando agora aqui no nosso canal? Se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever, é muito importante. Ative também as notificações, clica aí no sininho para sempre que sair vídeo novo você já receber lá aí no seu YouTube, tá certo? Deixa o seu like aqui pra gente também. Apoie aqui o Avante Meu Tricolor, deixa o seu like e, meu amigo, compartilhe esse vídeo com sua coletividade São Paulina, manda aí pro primo São Paulino, pra tia avó São Paulina, pra todo mundo, tá certo? Comente aqui também, fale o que você acha desse jogo do São Paulo, o que você achou aí desse São Paulo 0, Cuiabá também 0, gostou da atuação tricolor, não gostou? Deixa aqui o seu recado, já sabe, né? Apoie aqui o nosso Avante Meu Tricolor a crescer cada vez mais e, claro, agradecendo muito o retorno de vocês. O site crescendo cada vez mais, o YouTube também. A nossa qualidade aqui, peço perdão também, o som tava meio mais ou menos aí no último vídeo de análise. As nossas produções aqui, editor de vídeo, todo mundo, que no caso sou eu mesmo, né? Demos um jeito aqui, melhoramos tudo pra você, é claro, meu amigo. Mas, sem mais delongas, vamos a esse São Paulo 0, Cuiabá 0. O que é que deu certo, o que é que deu errado? Vamos lá, eu coloquei aqui no campinho já pra vocês, ó. A escalação do São Paulo, que veio nesse estranho 4-2-4, né? 4 defensores, Natan na direita, a dupla de zaga com Alan Franco, Arboleda, Caio aqui pela esquerda, Pablo Maia e Alisson, nossos dois super-homens ali de volante, né? Vamos dizer assim. E aí, jogo com o Lucas aberto pela direita, Michel Araújo aberto pela esquerda. E aí, Rames Rodrigues e Luciano tiveram espaço para ser dois meias que chegavam, na verdade. O Luciano teria que ser, vamos dizer assim, esse falso 9, né? Que não é muito a característica mais do Rames. O Rames também faz, mas o Rames é aquele meia clássico, né? Que joga ali no meio, caindo para os dois lados, como ele fez. Ele caiu um pouco mais pela esquerda, o Luciano mais pela direita. O Cuiabá veio com aquela linha, 3 zagueiros, uma linha de 4 aqui bem defensiva, mais dois meia atacantes ali, servindo sempre um centroavante, mas Cuiabá a gente já sabe, já conhece como é que é o esquema do Cuiabá, né? Muito bom defensivamente, sempre bem fechadinho a casinha ali. E no começo o São Paulo fez boas jogadas, né? Teve aquela primeira bola em que o Michel Araújo ele caía às vezes também como 9, né? Foi isso que aconteceu na primeira jogada do São Paulo. O Lucas achou o Michel Araújo pelo meio, né? O Lucas aqui pela direita. O Michel Araújo estava aqui, vamos dizer, como camisa 9. Então o Lucas serviu o Michel Araújo. O Michel Araújo apenas escorou para o Luciano, que veio chutando daqui, né? Foi o primeiro lance do São Paulo. Que passou por cima, né? Depois teve mais uma outra boa jogada do Natan, que até fez um jogo razoável, né? Dadas as limitações, vamos dizer assim, do Natan, que a gente sabe que não é nenhum Cafu, Carlos Alberto na lateral direita, mas hoje quebrou o galho, muita disposição, muita raça, fez até boas jogadinhas ali com o Lucas, né? Mas vamos lá, meus amigos, por que é que não deu certo essa movimentação? A ideia do Dorival até que foi boa, né? Vamos deixar Rames e Luciano ali, mas ninguém efetivamente fazia a função de 9. O Lucas falou isso depois do jogo, né? Ele falou, a gente tentou, trocou a bola, rodou, mas faltou ali o finalizador. Quais foram as principais jogadas? Como eu disse, essas do primeiro tempo, né? O Luciano que chutou por cima, depois uma boa cabeçada do Lucas para a defesa do Walter, depois só no segundo tempo, já com as alterações, o São Paulo teve mais uma ou outra chance, né? Mas ali no primeiro tempo e até as primeiras alterações do Dorival Júnior, o São Paulo teve esse início muito bom e depois não conseguiu mais. Se perdeu ali na marcação do Cuiabá, e qual que era o problema? Realmente o que o Lucas falou. O Luciano, que tem mais essas características, né, é o que eu gosto. Eu queria sim ver essa escalação com esse trio ofensivo e o Michel Araújo caindo pela esquerda. Eu gosto do Rames, do Lucas, perdão, pela direita. Eu acho que ali no meio o Lucas vai ter a concorrência do Rames, do próprio Luciano, que também já disse que só quer jogar por ali, né? Então o Lucas pela direita, eu acho que hoje funcionou muito bem. Fez boas tabelinhas, deu arrancadas, fez jogadas individuais, enfim, o Lucas voltou muito bem, foi o único destaque, na verdade, vamos dizer assim, do São Paulo.
Mas o que faltou pra mim foi isso, meus amigos. O Luciano ser esse cara que já foi. E assim, eu não sei o que acontece com o Luciano, ele já de algum tempo, né, não é de hoje, não quer mais ser esse camisa 9 pelo qual tanto brilhou pelo São Paulo, né? Foi na fase artilheira dele ali fazendo gols, não que ele não faça mais gols, mas ele gosta de jogar agora mais recuado, né, como esse segundo homem. Mas faltou muito isso, meus amigos, porque Luciano vinha buscar a jogada, Rames também vinha, Lucas por aqui, não tinha ninguém. Não tinha ninguém para ser o camisa 9. Então, às vezes que o Rames vinha, descia para ser o meia, o Luciano tinha que estar sim mais para lá. O próprio Michel Araújo, como eu disse, às vezes fez esse papel de 9, de pivô ali, mas com certeza o Luciano tem mais cacoete ali para fazer essa função, né, meus amigos? Então, o trio não funcionou porque, basicamente para mim, ninguém fez esse papel de falso 9 ou camisa 9. Se tinha algum falso ali, realmente foi falso e ninguém foi falso nada. Não teve 9 de verdade, não teve falso 9, enfim. O São Paulo ficou, mais uma vez, sem ter jogadas muito boas de ataque. Como eu falei, teve aquelas primeiras ali no início que até parecia que o São Paulo ia pra cima, ia meter 3, 4 no Cuiabá, mas a gente conhece o Cuiabá, ele vem sempre bem fechadinho ali, é um time muito bem armado, né, que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, inclusive. Não teve, inclusive, o Daverson, que é sempre um perigo ali de 9, de pivô, vem fazendo um grande campeonato. Inclusive, até uma opinião minha aqui, Daverson, por que não? Por que não o São Paulo não ir atrás do Daverson para ser o reserva do Caleri? Se já teve lá Mastriani, que recusou ser do América Mineiro, não quer ser reserva, por que não chegar no Daverson e falar, Daverson, chega aí. Daverson é cascudo, veterano, já jogou na Europa, já ganhou Libertadores, decidindo inclusive, né? É catimbeiro, tem um jeito meio maluco dele? Tem, mas o Dorival consegue dar jeito. Então assim, o Daverson pra mim, claro que não é, nossa, estou querendo muito o Daverson, mas é uma opção pro São Paulo olhar, quem sabe ali pro ano que vem. E assim, o Caleri, é outra coisa, vamos aproveitar e meter esse assunto aqui, meus amigos. O Mastriani falou, não quero ir porque não vou ter oportunidade de jogar. O Caleri, ele se machuca bastante, porque é um jogador que se entrega muito. O Caleri leva cartões, às vezes. O Caleri pode se machucar, o Caleri pode ser suspenso, né? Tomara que não aconteça nada disso. Mas assim, o Caleri também, normalmente, às vezes ele é substituído porque ele se entrega muito em campo. Então assim, o camisa 9 reserva aí, que o São Paulo tanto buscou esse ano e não teve, né? Improvisou Luciano, Juan, David, falso 9, Rames, moleque da base, ninguém conseguiu fazer a altura ao que o Caleri faz. E o esquema do São Paulo é muito postado para ter uma referência, para ter um camisa 9. Né? O próprio Dorival falou sobre isso depois, ele eximiu um pouco a culpa dos atacantes, dos próprios que entraram, depois ele citou Erisson e David, que estão voltando de lesões, mas enfim, não são esses os titulares, né? O Luciano, ele que saiu jogando, não fez essa função de ser o goleador, vamos dizer assim, o artilheiro. O Lucas tentou, até apareceu na área para finalizar. Enfim, mas eu vou até pegar aqui para vocês uma parte do trecho da coletiva do Dorival Júnior. Então vamos lá, ele falou que prefere acreditar que é momentâneo, né, essa falta de gols, de finalizações do São Paulo. Aí ele cita do Erisson e do David, que estão voltando de lesões, essa readaptação é muito difícil. E depois ele fala que estamos em final de temporada e as equipes jogando em alta intensidade. Pois é, seu Dorival, você mesmo já falou, tá todo mundo em final de temporada e mesmo assim jogando em alta intensidade, né? Então o Dorival enrolou ali, desconversou, falou não podemos jogar a culpa na figura de um atacante, tomar cuidado para aos poucos voltar a marcar. E depois foi perguntado sobre o Rames, né, que teve uma atuação bem abaixo hoje. Eu que sou um dos defensores do Rames, tenho que falar que o Rames hoje não fez nada, né, não teve seu brilhantismo. Claro, deu alguns toques ali, mas esse sistema muito fechado ali do Cuiabá, com 3 zagueiros, e obviamente, às vezes jogava numa linha de 5, né? 3 zagueiros dos laterais voltavam, mais 2 volantes de contenção, ou seja, defendia com 7 jogadores e o São Paulo muitas vezes só com os 4 de criação ali. O Caio Paulista estranhamente não desceu muito, o São Paulo jogou só pela direita praticamente. Claro que tinha o retorno do Lucas, o Natan até que apoiou bastante, o Alisson às vezes caía por ali, mas o São Paulo não explorou uma das suas armas, que é o lado esquerdo, né? Só quando o Thales Costa depois entrou, muito bom mais uma vez, já tinha entrado bem contra o Fluminense, entrou mais uma vez bem, gosto desse garoto, tem personalidade, tem habilidade, tem força física, né? Eu acho que pode ser uma boa opção aí para o meio campo do São Paulo no próximo ano, né? Mas então, voltando aqui ao Rames, que o Dorival falou deles, vamos lá. O Rames, na sua seleção, conhece as características de todos os companheiros, com certeza esses encontros facilitam o nível dele. A seleção se adapta perfeitamente às características dele, com certeza, até porque o Rames já está na seleção há 10 anos praticamente, né? Ou mais.
A adaptação na seleção acontece mais naturalmente do que com a equipe. Ele vai precisar de um tempo maior e está buscando. Sim, é o que já vemos falando aqui, São Paulo. Seu Dorival, aqui no Avante Meu Tricolor, quem acompanha já viu essa minha opinião aqui. O Dorival precisa achar um jeito, porque o Rames ele é muito acima da média, né? Assim, no São Paulo tá jogando isso? Não, mas na seleção colombiana a gente tá vendo, né? Então fica essa dúvida, torcedor São Paulino, muita gente até cornetando, o Rames não quer jogar no São Paulo, tem briga com o Dorival. Não tem nada, minha gente. É informação, não é nem opinião. Rames e Dorival se dão bem, já tiveram conversas para acertar pontos, mas o Rames não tá fazendo corpo mole de maneira nenhuma, meus amigos. O Rames é uma das grandes apostas do São Paulo para 2024. Não tem que criar rusguinha nem nada. É o Dorival que realmente, como ele falou, achar um esquema em que ele se adapte com o Rames. Pode ser não para todos os jogos, pode ser mais para os jogos em casa, como ele já gostou de falar, né? Deixar o Rames como opção em algum jogo mais truncado. Enfim, o Dorival tá sim tentando achar as peças dele, colocou hoje o Erisson, que deu umas boas arrancadas ali, fez uma bagunça ali, mas infelizmente também tomou um cartão amarelo depois do jogo por reclamação, tá fora contra o Bahia, né? Você viu essa notícia já no Avante Meu Tricolor. Mas enfim, o Rames é isso, meus amigos, precisa sim de adaptação. Ele é aquele jogador mais antigo, né? Dos mais antigos, assim, quem viu os anos 90, como eu um pouco, aquele meia clássico, muitos falavam disso do Ganso, né? Que não tem intensidade, que é o jogador que não cabe mais no futebol atual, né? De muita intensidade, muita movimentação. Eu já acho que não. Eu acho que sempre o craque, que é o que não tem mais hoje, né, meus amigos? Tem muita correria, muita marcação, muito toquinho de lado, muita intensidade e pouco talento, né? Quais são os talentos verdadeiros do São Paulo hoje? Rames Rodrigues e Lucas Moura. E só. Talento de jogador, o Calleri não tem esse talento, né? Ele é um baita de um goleador, um definidor, mas os jogadores acima da média, que desequilibram. E o que aconteceu? Como é que o São Paulo criou as boas jogadas hoje? Lucas, meus amigos, não tem muito segredo. É drible, é aproximação, é encostar, é um contra... né? É fazer uma tabelinha, é chamar o jogador. Como é que o São Paulo quebra isso? Qual foi a primeira grande jogada do São Paulo? Como eu já citei, Michel Araújo caiu como camisa 9, o Michel Araújo lá da ponta esquerda. Então é inverter posições. Michel Araújo caiu de 9, o Lucas chegou aqui para tabelar, o Luciano vinha pelo meio. E o Rames já estava lá do outro lado. Então é isso, às vezes o Luciano e o Rames também invertiam de lado, o Lucas caiu pela esquerda. Tem que ter movimentação, tem que se quebrar. Esse futebol posicional de hoje em dia, meus amigos, é chato pra caramba. Pra ser bem sutil, né? Porque fica todo mundo na sua posiçãozinha e aí chega aqui na frente do marcador, faz uma aqui e toca pro lado. O cara não vai pra cima. Ele não tenta um drible, não chega alguém para aproximar. O pobre do Caio Paulista chegou aqui alguma vez sozinho, não tinha ninguém. Poucas vezes o Michel Araújo apareceu para tabelar. Então, meus amigos, o futebol não tem muito segredo. Você que já jogou pelada na sua rua, você que tá ali, jogava descalço, perdeu o tampão do dedo, você lembra disso? Como é que fazia as jogadas? Ou era um cara muito bom que saía driblando todo mundo, né? Ou era um 2, aquele timinho que, aquela tabelinha rápida, a aproximação. Né? Se tem que ter intensidade, sim, o futebol hoje é muito intenso, é correria, é força, mas precisa se quebrar as linhas, como se fala, esse tatiquês que eu tanto odeio, mas precisa se quebrar as linhas, meus amigos, precisa se avançar aqui, precisa tirar o marcador da sua frente. E o Lucas foi um dos poucos que fez isso nessa vitória do São Paulo, né? Empate, né, meus amigos? Perdão, antes fosse a vitória do São Paulo, porque o Lucas foi o único que tentou ali algo mais diferente para tentar essa vitória do São Paulo, mas faltou isso, como ele mesmo disse, tabelaram ali. Eu vou até pegar um trechinho aqui da notícia que a gente já subiu no site com as falas do Lucas, né? A gente começou com uma proposta sem centroavante, a gente está tendo essa dificuldade para encontrar o caminho do gol, estamos triangulando bem, mas estamos precisando sim de um homem-gol. O Calleri certamente está fazendo falta, é o nosso homem-gol. Todo mundo que está entrando está correndo, se dedicando bastante, mas a verdade é que estamos tendo um pouco de dificuldade. Eu gosto muito das análises do Lucas pós-jogo, ele não tem meio termo, ele fala realmente como foi o jogo. Se o São Paulo foi mal, ele vai analisar, vai falar o que falta. O Lucas, inclusive, para o futuro aí, quem sabe vai ser um comentarista, um técnico. Eu gosto bastante das análises, das falas do Lucas aí pós-jogo, que ele analisa muito bem e sempre sincero, né? Então o Lucas meio que matou, faltou um homem-gol, faltou a referência para o São Paulo sair com essa vitória do Morumbi. Jogou o trio, foi um teste que não deu certo, pode-se sim testar mais vezes, mas eu acho que falta isso, o Dorival realmente falar.
Bom, quem vai ser o falso 9, né? Eu já não gosto desse termo de falso 9. No meu time não ia ter falso 9, porque se é pra ter falso, meu amigo, pra mim é só verdadeiro, tá? Então se não for o Caleri lá, eu vou jogar com o David, com o Erisson de 9, ou com o próprio Luciano, vai falar, Luciano, você é o 9, você pode sair da área, você pode vir buscar jogo, mas eu quero você como referência. Que o time do São Paulo ele é muito armado pra isso, porque ficou isso, meus amigos, tocando, triangulando, posse de bola, muito maior que a do Cuiabá, 59% de posse de bola, 8 chutes a gol, finalizações, na verdade, e só 4 chutes ao gol, né? O São Paulo acabou não levando nenhum, o Rafael não fez nenhuma defesa, a única que fez, o adversário já estava impedido, né? Mas, meus amigos, foi isso. Não deu certo esse teste do Dorival aí com o trio. Muito por causa disso, faltou a referência, o Rames não estava numa noite muito inspirada, como o Lucas estava, o Luciano fez um primeiro tempo bem razoável, né? Não foi lá grandes coisas, teve aquele chute, depois sumiu, também caiu de produção como todo o time e também foi substituído, né? E o São Paulo acabou empatando e este foi o 13º jogo sem fazer gols que o São Paulo faz neste Brasileirão. Vou ver certinho aqui os números para vocês em quantos jogos, né? São 35 rodadas que a gente tá. Então já foram 35 jogos do São Paulo. 13 deles sem marcar gols, meus amigos. Em casa, fora de casa, não tem essa que é só fora de casa, não. Hoje foi mais uma prova, já teve outros jogos fora de casa, eu tava vendo aqui a lista desses 13 jogos, teve pra tudo quanto é gosto, meu amigo. Teve fora de casa, teve em casa, contra time que tá brigando lá em cima, contra time já rebaixado, enfim. O São Paulo tá sim com essa dificuldade de marcar gols. Tá certo, meus amigos? Esse foi mais um Análise Avante Meu Tricolor. Aquele recadinho rápido, só pra fechar, você já sabe. Chegou agora no canal? Se inscreve aqui, ativa as notificações, clica no sininho, dá o seu joinha, deixa o seu like pra gente, tá bom? Comenta aqui no canal, compartilha e também, se você puder, ajude a gente aqui fazendo o Pix que tá aparecendo aqui pra você, ó. Ajude o Avante Meu Tricolor a crescer cada vez mais, a gente tá sempre investindo em material para ter uma qualidade muito melhor para vocês, seja aqui no YouTube, seja lá no nosso site, tá aparecendo aqui o site também, não esqueça de acessar, passar para todos os meus amigos, tem notícia todo dia, tem exclusiva, tem bomba, tem opinião, tem análise, tem informação, tudo sobre o Tricolor, você já sabe, né? Encontra aqui no Avante Meu Tricolor. Forte abraço, meus amigos, e até a próxima!